Tá, um, dois, três e. Salve, salve, galera, beleza? Mais um episódio aqui do Zona Neutra. Eu, parceiro Alex. Alex, manda um salve. Boa noite, pessoal. Bora que bora. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vambora. Certo, galera, depois de muitos contratempos técnicos, estamos aqui. Bom, hoje a gente vai falar É difícil. do famoso e recente ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Ele veio junto com o pacote de crime lá em 2019, começando a valer somente em 2020. Certo, Alex? Certo, isso mesmo. Ou como os nossos amiguinhos, os anjos, como diria o nosso amigo Kevin, chamam de a calculadora do crime. Exato. Vocês vão ver que a gente não entende, mas os caras, putz, os caras são profissional. Vocês podem até prestar assistência jurídica daqui a pouco. Pois é, mais um benefício aí para os criminosos de plantão. Bom, não vou entrar numa questão ideológica, vamos seguir para o jurídico, Ainda não né? vai? Ainda não vai? Ainda Certeza? não, deixar mais para o final. Tá cedo, gente. Ainda não passou dos 5 minutos pro Kevin As começar a crianças fazer ainda estão isso. acordadas, melhor deixar para mais tarde. Bora Bom, o que lá. acontece? O acordo de não persecução penal ele é um acordo feito entre o acusado, né? Ele já é o acusado, porque o delegado de polícia ele já forneceu para o Ministério Público o inquérito, né? O relatório, e aí está nas mãos do Ministério Público se ele vai oferecer ou não a denúncia. Tá? E aí o que acontece? O Ministério Público tem a opção de propor um acordo. O acordo de não persecução penal é feito entre o acusado e o Ministério Público. Óbvio, o acusado vai ter que estar acompanhado do advogado dele, do defensor, e feito o acordo, ele vai para a homologação do juiz em audiência. Tá? É necessária essa audiência para o juiz verificar se o acusado realmente está de acordo, foi voluntário a ele ter aceitado esse acordo. E, estando tudo ok, o juiz vai lá e homologa. E aí começa a ter os efeitos deles no âmbito do juizado de execução penal, tá? Sai do juiz, do juiz de instrução comum e ele vai para a vara do juizado criminal de execução. É só para explicar um pouquinho melhor isso. Não persecução penal, não persecução penal no português mais claro, onde acho que todo mundo vai acabar entendendo, é simplesmente um acordo para que, simplesmente não, né? Porque envolve várias questões, mas é um acordo para que não exista o processo, digamos assim, a não persecução. É justamente para não ocorrer o processo, para deixar a situação um pouco mais célere e a gente vai abordar todos os pontos de quais os pontos positivos, pontos negativos e quais os requisitos mínimos aí para a gente poder fazer esse acordo de não persecução penal, esse nome gigante aí. Exato. Então, o que acontece? Trazendo mais para uma questão mais exemplificativa, vamos supor que o Alex tenha cometido um crime, mais uma vez. E aí, Por que só eu cometo os crimes, cara? Você nunca comete crime. Ou o rico privilegiado aí, ó. não, porque Vai. se tiverem Não, que eu sou criminoso mesmo. Vai, segue o bagulho aí. embora. O Alex, criminoso habitual, Discriminação isso aí. ele cometeu mais um crime, ele cometeu o crime de homicídio dessa vez. E aí o que acontece? O crime de homicídio vai ter a notícia crime, que é por meio como o delegado toma conhecimento do ocorrido. O delegado toma conhecimento do ocorrido, ele faz a abertura do inquérito, tá? No inquérito vai ser apurado os fatos. A abertura do inquérito é por meio de portaria, ou se por acaso for por meio de um flagrante, ou seja, foi uma prisão em flagrante, é o auto da prisão em flagrante que o delegado ele vai emitir. Mas, dando continuidade ao exemplo, o delegado, vamos supor que não foi um caso de flagrante, tá? Alguém chegou lá, o vizinho falou, olha, o Alex matou alguém, eu ouvi tudo, a pessoa se apresentou, e aí o delegado, ele emite, por meio de portaria, a abertura do inquérito e começa a fazer as apurações. Feitas as devidas apurações, e realmente eles encontram o corpo ali na casa do Alex, o Alex não está mais na casa dele, por meio de investigação, câmeras, tudo, vão atrás de várias provas, eles sabem o paradeiro do Alex. E aí o que acontece? Juntou todas as provas, já conseguem fazer a materialidade suficiente, os indícios também, mandam para o MP, que ele é o autor da ação, porque homicídio é uma ação pública incondicionada, a representação, ou seja, é o próprio Ministério Público que vai assumir a parte da autoria, ele vai ser o autor da ação. Então, o que acontece? Exatamente. Ele não vai depender de alguém ir lá e fazer a queixa.
porque é obrigatório, não tem como alguém deixar de querer fazer isso. É uma função do Estado. Obrigado. Exato. Então, é o que acontece. O delegado, ele dando o relatório, porque após todo o processo, toda a produção de provas, o delegado vai fazer um relatório completo, falando tudo que foi feito, tudo que deixou de fazer, se tem alguma testemunha ainda a ser ouvida que não conseguiu ser ouvida até aquele momento, porque o inquérito ele tem um prazo para ser realizado, tá? São 10 dias para a pessoa já presa, ou seja, se acontecer uma prisão em flagrante, a pessoa está presa, são 10 dias, e 30 dias para a pessoa que está solta, tá? Então, ali, chegou ali no prazo, ele dá o documento do jeito que está para o MP, e o MP, ele tem a oportunidade de oferecer a denúncia ou de arquivar o processo se ele achar que tem alguma coisa, extinção de punibilidade, se o fato é atípico, se é uma excludente de ilicitude, entre outros motivos. Bom, mas o que acontece? Tem uma outra opção. Se não for caso de arquivamento, a gente vai ter o artigo 28A, que é o que traz o pacote anticrime, falando o seguinte: olha, o Ministério Público ele pode propor um acordo de não persecução penal, como o Alex explicou, ou seja, vai pedir que haja uma persecução penal, um processo penal e posteriormente uma condenação. E aí a gente vai entrar nos requisitos para que haja esse acordo, tá? O acordo, logo no caput do artigo, a gente vai falar que o acordo só pode ser proposto em crimes em que não haja violência ou grave ameaça. Já rodei, já. Já rodei. Quê? Já tô com. Já rodei. Bom, e aí o que acontece? Crimes sem violência ou grave ameaça, em que a pena mínima não seja maior de 4 anos, tá? Então ali vai ser verificada a pena mínima do crime. Se for de 4 anos ou maior, não vai ser proposto o ANPP, tá? É vedado. Alguma consideração, né, até aqui? Não, não. Lembrando, ele pode ser proposto pelo MP, como também pode ser solicitado pelas partes, tanto pelo advogado quanto pelas partes em si, né? Pelo ofendido representado pelo seu advogado. Então, o que acontece? Ainda que a letra da lei ela traga o verbo poderá. Então, o que acontece? Ainda que na letra da lei, o artigo 28A, está escrito que o Ministério Público poderá propor o acordo, entende-se que ele meio que é obrigado, tá? Caso ele ache que não é o caso de propositura desse acordo, ele vai ter que fazer uma fundamentação falando por que ele não acha. Não adianta ele só, não quero propor, segue o baile, vou oferecer a denúncia, tá? Inclusive, já foi até o hino dos julgados, o STJ entendeu o a anulação de todo o processo por conta da falta do ANPP, tá? E aí deve ser feito a propositura do ANPP logo lá no começo, se ele preencher os requisitos, tá? Não é uma faculdade do promotor de falar, não, se eu quero ou não quero, ele é meio que obrigado, tá? E aí, em regra, é para ser feito automático, tá? Mas se o defensor, né, o advogado de defesa verificar que não foi proposto, ele pode se manifestar ali na primeira oportunidade, justamente requerendo para que seja visto a possibilidade desse ANPP. Exatamente. Ele entraria de, nossa, mas por que o Ministério Público ele é obrigado a favorecer a parte contrária, a parte que cometeu um delito, alguma coisa do tipo? A gente vai ver ao longo dessa conversa, desse bate-papo, que justamente a intenção da NPP, desse acordo, é justamente desafogar o sistema judiciário. Então, quanto menos processos tiver, mais célere vai ser aqueles processos que demandam realmente uma... Não que esses não tenham sua relevância, mas são coisas que podem ser resolvidas com acordos, pode ser resolvida entre as partes, pode ser resolvida com multa e com diversas outras questões que vão deixar o processo mais célere e a gente vai ver ao longo da conversa. Exato. Bom, então voltando rapidinho, o que acontece? Inclusive, Alex, tem um negócio engraçado que eu tenho um negócio engraçado que é uma curiosidade, né, importante, mas você vai achar engraçado também. Mas Oh, antes, só fazendo uma recapitulação dos requisitos, tá? Não pode ter violência, grave ameaça, o acusado tem que estar acompanhado do advogado, tá? E a pena mínima do crime tem que ser menor do que 4 anos. Ou seja, crimes de... Lembrando também que crimes contra a família não comportam a NPP. Isso. Ou seja, crimes de homicídio, crimes de roubo, tá? Crimes de extorsão, esses crimes que há uma violência, não são permitidos, tá? O novo crime de bullying que saiu não é permitido, porque ali também é uma violência, uma ameaça.
a uma coação ali da vítima, então por conta disso eles não comportam o ANPP, tá? Outros requisitos, tá? Vou dar continuidade, tá, Alex? Bola. Outros requisitos o crime não pode comportar a transação penal do GCRIM, tá? O que isso significa? O ANPP é só mais um benefício. A gente tem outros benefícios, justamente suspender o processo, fazer uma transação, um acordo, para que não seja feito, a pessoa não seja condenada. É o que acontece. No GCRIM, a Lei 9.099, ela dá a oportunidade de crimes de até 2 anos, ou seja, de menor potencial ofensivo, seja proposto essa transação penal. É quase como se fosse um ANPP, só que o crime que a gente está falando é até 2 anos, né? E aí o que acontece? Nesse ANPP, não vou entrar no mérito hoje da transação, porque não é o tópico, mas aqui na lei está falando o seguinte: olha, quando couber essa transação, ou seja, for um crime de menor potencial ofensivo, que se prefira fazer a transação, então não é para ser feito o ANPP, tá? Então, viu que dá para fazer transação, é transação, não há que se falar no ANPP. Outra coisa, o beneficiário não pode ser reincidente, tá? Ou seja, o Alex, no caso, ele cometeu um homicídio, porém verifica-se que ele já foi julgado, já foi condenado, cumpriu pena, porque ele já tinha matado outra pessoa antes, tá? Então, nesse caso, ser reincidente, também ter histórico ruim ali, ter não necessariamente tem que ser um crime de A homicídio, pessoa mas não, ela não pode ter uma vida criminosa, né? Ela não pode ser um criminoso habitual. perfeito. E também a pessoa não pode ter sido beneficiada desse benefício nos últimos 5 anos, tá? Então vamos supor que o Alex cometeu ali um crime de estelionato. Estelionato é um crime que cabe no ANPP. O Alex cometeu estelionato, fez o ANPP, porém 2 anos depois ele vai lá e comete o mesmo crime, tá? Então por conta ele permanece réu primário, tá? Porque não houve uma condenação penal, tá? Não teve uma persecução penal e afins, então o Alex mantém o réu primário intacto, porém, mesmo assim, ele não pode ser beneficiário de um novo ANPP depois dos 5 anos após ele ter sido beneficiado, tá? Então, aí teria que realmente o MP oferecer a denúncia se ele fizesse isso dentro de 5 anos. Exatamente, ele não pode ser reincidente, não pode ter esse prazo de 5 anos aí, sendo que então a gente já identifica a primeira maior vantagem aí. O que ele cometeu não vai para a ficha criminal da pessoa, então já é um dos primeiros benefícios aí do NPP. Exato. E também, o que o Alex comentou, não pode ter sido cometido em crimes de violência doméstica ou familiar ou contra a mulher. Assim, Exato, seja física ou psicológica. então, Engloba crimes contra a família em geral. nesse ponto, Alex, eu achei sinceramente desnecessário. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente fala em violência doméstica, você entende? No caput está falando o seguinte: não é aplicável em crimes que tem violência ou grave ameaça. Aí lá embaixo fala: não é aplicável em violência doméstica. Eu acho que realmente foi uma escrita um pouco desinteligente, mas eu acho que a ideia do legislador ao entrar nesse ponto da violência familiar, dos crimes familiares, acho que justamente foi na parte psicológica. Acho que ele se expressou mal, mas eu acho que ele tentou abordar ali a parte psicológica, porque o caput mesmo já deixava bem claro a situação de violência. Exato, mas sabe qual que seria o problema dessa interpretação? É que vamos supor que a violência, a palavra violência do caput está se referindo só à violência física, certo? Então ali a gente Certo. está falando que uma pessoa que tem um induzimento ao suicídio ou à automutilação, ou seja, uma pessoa que induz alguém, até auxilia alguém a se mutilar ou a se suicidar, essa pessoa não, né, teria a oportunidade de ter o ANPP. Tá? Se a gente estivesse falando somente de violência física ou grave ameaça. Eu vejo que psicológica, por exemplo, o bullying. O bullying não necessariamente ele tem um contato físico. O bullying, ele muitas vezes pode ser ali ofensas, né? Uma pressão psicológica constante. Nesse caso, caberia o ANPP? Eu vejo que a violência já integraria. Eu vejo que foi mais realmente uma redundância para dar mais foco à questão da mulher, da fragilidade e afins. Certo. Sigamos. Que? Sigamos, vamos em frente. Tá bom. Fechou. É,
Perdeu o fio da meada, filho? Foi, fiquei sem graça. Tá, e aí o que acontece? Você se resolva com seus BO aí. Eu não vou me intrometer nesse assunto, não. Daí quando a gente ficar Todo famoso. assunto, o cara quer ver, não, a fragilidade da mulher. Eu falei, ó, eu não vou entrar nesse pepino, não, hein, mano. Isso aí pode soar torto. Quando a gente ficar famoso, vai aparecer, vamos vir buscar os vídeos antigos pra querer. Nossa, não, eu vou trancar tudo, só pra membros premium. Quer me Vai processar, ter, pelo menos paga pra consumir isso. vai ter um corte. Kevin Miyamoto é contra a proteção das mulheres. Aí vai estar lá falando, não, esse artigo não achei, não achei ele. Pra que proteger a mulher, gente? Não, ó. Lembrando, eu tô só fazendo a referência à fala desse animal aqui do lado. Ó. Não, isso não expressa a minha opinião. Ele Ok? concorda com tudo atrás das câmeras, gente. Nada a ver. Nada a ver. Isso é balela. Intriga da oposição. Prossigamos. Prosseguimos, certo? O que acontece? Feito o acordo, passamos por todos esses requisitos, viu que o acusado se encaixa em tudo, perfeito. É apresentado para o juiz homologar, o juiz faz aquela audiência que eu já havia comentado. O juiz pode não concordar com o acordo, ele pode falar se está faltando alguma coisa, se esse acordo está ruim, aí volta para o Ministério Público, ou ele pode concordar, ele já homologa e remete para o Ministério Público leva para o juizado da execução criminal, tá? É o juiz da execução que vai dar prosseguimento à execução daquele acordo que ele fez, né? Aí o que acontece? Vai falar alguma coisa? Não, eu ia só concordar Ou com isso não, continuando. e fazer só um levantamento também, um ponto que a gente acabou esquecendo, acho que acabou passando por alto. Um dos principais requisitos também é assumir a culpa. Então, automaticamente ele assume a culpa e aí, ao meu ver, também é o primeiro ponto negativo. Mas a gente vê isso mais pra frente. Mas um dos requisitos principais também é onde o acusado ele tem de assumir a culpa para poder aceitar os benefícios desse acordo. Isso. É verdade, né? Extremamente importante, eu não mencionei isso. Ele tem que assumir a culpa, tá? Ele tem que admitir que ele cometeu o crime, e ainda por escrito, tá? O acordo ele tem que ser feito por escrito. E aí o que acontece? O acordo, o que ele vai ter que fazer nesse acordo? O artigo 28A ele vai trazer algumas disposições do que ele pode fazer, dentre elas, reparar o dano, se possível. Então, vamos supor que seja um crime que houve um dano material, tá? Foi um furto de uma bolsa, certo? Um furto de uma bolsa, o furto cabe ao ANPP, porque não tem violência ou grave ameaça, porém é uma bolsa que está dentro de um carro, tá? E aí o indivíduo vai lá e quebrou o vidro do carro para pegar a bolsa. E aí o juiz pode, no acordo, falar, olha, além de outras coisas, ele vai ter que reparar, ele vai pagar o conserto daquele vidro, pode também fazer serviço comunitário, pode fazer pagamento pecuniário, tá? Ou seja, Multa. dinheiro para entidades públicas, que o juiz que vai decidir, e também outras obrigações que aí o Ministério Público pode propor, óbvio, com a razoabilidade, sem ferir a dignidade da pessoa humana e aquelas coisas todas que a gente já sabe. Um que a gente vê bastante, acaba acostumando aí, às vezes as pessoas falam, o que é isso, esse acordo e não sei o que, às vezes, muitas das vezes você pode conhecer alguém que está passando por isso. Um exemplo real que a gente pode ver que acontece bastante, por exemplo, a pessoa que se envolveu numa briga de trânsito. É um réu primário, nunca teve nenhum problema, foi a primeira vez que ela cometeu algum delito ou uma infração. O que acontece? Ela pode ser chamada periodicamente, uma vez ou duas vezes por mês, até o fórum ou até a vara criminal mais próxima para poder assinar o livro lá que ele tá que ele não se como é que eu uso uma palavra bonitinha como o nosso amigo Kevin? Ele não se esvaiu? Não. Fugiu. Ele tá dentro do estado ainda, né? Ele tá dentro do estado e aí todo mês ele vai lá para poder assinar e comprovar. É como se fosse uma punição. Você vai lá, pega uma fila, assina o livro. Vai lá, pega uma fila, assina o livro. Então, aí, durante um certo período, você tem que fazer isso. Acho que é o mais comum de exemplo, assim, e é um dos que é bem utilizado no caso do acordo de não persecução penal. No ANPP em si, no artigo, ele não traz essa possibilidade, mas a gente vai ver essa possibilidade na transação penal, lá na Lei 9.099, né, do GCRIM.
Bom, algumas curiosidades, o que acontece? Crimes culposos com violência, né? Como eu falei, homicídio, lesão corporal, não cabe o ANPP por ter violência ou grave ameaça. Porém, vamos supor que é um homicídio culposo. Já o entendimento de que sim, cabe, mesmo que tenha havido ali aquela violência, alguma agressão física, mas não foi intencional, foi alguma imperícia, foi alguma negligência do autor, mas ele não tinha vontade de praticar aquele crime. Então, por conta disso, eles já têm o entendimento de que cabe sim o ANPP nesses casos. Certinho, bola pra frente. Certo. O que acontece? A gente vai ter um enunciado interpretativo número 22 do CNPG. O que acontece? Esse enunciado ele vai trazer o seguinte: crimes praticados não necessariamente precisa ser com violência ou grave ameaça. Vamos supor, um estelionato, um furto contra idoso, contra crianças, contra uma mulher grávida, ainda que eles não se encaixem ali nos requisitos que traz o artigo do ANPP, o que foi entendido nesse enunciado? O ANPP, no caput, traz o seguinte: se o MP verificar que o acordo é o suficiente para corrigir aquela questão delituosa, ele pode dar continuidade no acordo. Então, o que é o entendimento? Um crime, ainda que sem violência ou grave ameaça, contra um idoso, contra uma criança, contra uma mulher grávida que tem um status de vulnerabilidade muito alto, nesses casos, ainda que não há um impedimento ali expresso, entende-se que o acordo de ANPP não é o suficiente para corrigir o infrator que comete o crime contra essas pessoas em situações vulneráveis, né? Nada mais justo, né? Você cometeu um crime contra alguém que não tem condições básicas e mínimas para se defender, convenhamos, né? Pois é. Bom, eu acho que eu não falei quando a pessoa cumpre, né? O que acontece? Às vezes tem gente que descumpre o acordo, tá? Ou seja, como o Alex falou, ficou entendido que mensalmente ele tinha que comparecer no fórum, na vara, no juízo, e assinar o termo falando que ele ainda está ali no local, está ali na cidade, tá? Ele não pode sair da À cidade. disposição da justiça. Exato. E aí o que acontece? Vamos supor que ele para de ir, tá? Tem a reparação de dano. Ele foi condenado a pagar o vidro da mulher. Ele também não paga. O que acontece? É um descumprimento da NPP, consequentemente, o que acontece? O Ministério Público, que, em regra, tem que acompanhar se está sendo cumprido ou não, ele vai lá e remete para o juiz da vara criminal comum, não da execução, da vara criminal. E aí ele fala que houve o descumprimento, ele vai lá e oferece a denúncia, tá? Ele oferecendo a denúncia, a gente vai começar ali toda a persecução penal normalmente. Porém, tem a possibilidade do cara cumprir o acordo integralmente. E aí, nesses casos em que há o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, tá? Somente vai ficar o registro para aqueles prazos de 5 anos, tá? Para a pessoa não ser beneficiada de novo, mas acabou o juiz vai lá e decreta o fim da punibilidade. Exatamente. Só para ressaltar aí o nosso colega machista aí, que ele quebrou o vidro da mulher. Ele nem percebeu, mas ele quebrou o vidro de uma mulher. Não. Ele tenta se defender, mas não consegue. Lembrando ainda Ele que o tenta se criminoso era o defender, Alex. mas não. Ele quebrou o vidro da mulher e não quer reparar. Aham, ele quebrou o vidro da mulher e ele não quer reparar. Segundo o Kevin, a mulher não precisa nem dirigir, não precisa ter um vidro reparado, nem nada do tipo. Senão a gente vai ser cancelado. A gente? A A gente, gente a não. gente, ó, gente, ele concorda com tudo Não, que eu falo. agora eu vou começar todos os episódios agora mandando um salve. Não concordo. A cada um aqui está expressando Gente, boa sua noite, não própria concordo, não opinião. concordo. Boa, não, não concordo com o que ele vai falar. Já vou te adiantando. Isso aqui é uma rinha de galo. Caraca, é assim, Mano, né? A gente acha que tem uma parceria, mas o cara te joga na fogueira e sai correndo. É assim mesmo. não, parceria até a página 2. Eu não vou responder criminalmente junto com ninguém, não, filho. Cada um que se assume seus BO aí, ó. Bom, o máximo que pode acontecer é uma NPPzinho, né? A gente tem que comparecer. Bora, continuando, só para finalizar rapidinho, a Meu gente vai ter o Deus do enunciado céu. Vai. 27 do CNPG, novamente. E aí, o que é o entendimento? Havendo o descumprimento do termo do acordo, lembra aquela confissão que o acusado fez lá atrás? A confissão pode ser Você usada. esqueceu, né? Aham, aqui você esqueceu. Vai, segue. Rapaz, eu tô achando que você está querendo me incriminar, você está me induzindo, viu? Eu não tô te incriminando, não. É que eu falo pouco. Vai lá. Eu Pera, só te mas interrompo para falar besteira. Eu sou o alívio cômico desse projeto.
Cabra da peste. Cobrem, o próximo episódio eu vou vir de peruca e maquiagem de palhaço. Não, mas inclusive acho que é até bom, porque às vezes eu quero trazer tudo que está escrito na íntegra, e, é muito chato, então a galera pode achar. Sim, gente, comenta aí embaixo, que ele não cala a boca, ele nem respira, velho. Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu tô tentando. Aqui, ó. Pera, aonde que ele vai dar um espaço, meu? Pera, não, vai. Fala essa bosta aí, velho. Perdão, eu tentando consertar, inclusive o Alex é importante porque ele vira e mexe, ele tá me chamando a atenção, mas calma que eu vou alinhando isso. Não, esquenta a cabeça não, tô enchendo o saco. Bora. Bom, aquela confissão que o acusado fez lá atrás, se ele descumprir o acordo, pode ser usado como um suporte probatório, tá? Ou seja, o MP pode usar aquela confissão como suporte probatório, mas não pode haver uma condenação baseada somente na confissão, tá? Mesma coisa de persecução penal. Instrução, produção de prova, perícia, técnica, médica, vai verificar se tem DNA do autor, vai verificar se tem materialidade, tudo normal, tá? Mas pode ser usado a confissão como suporte probatório. Foi esse o entendimento do enunciado 27 do CNPG. Tá? Exatamente, não fugindo do assunto aí, mas a gente vai entrar meio que, a gente vai ter meio que a mesma condição do inquérito policial. Então, por mais que no inquérito policial todas as provas que a polícia junte sejam convincentes ou pareçam a mais pura verdade, uma condenação ela não pode ser baseada somente nas provas produzidas por inquérito. Então, aí quando entra no julgamento, na audiência de instrução, não tem como gerar uma condenação somente com o que foi produzido no inquérito. Tem que haver produção de provas ao longo do processo criminal. Então a gente tem meio que uma similaridade aí. E novamente a gente vai pegar trazendo a comédia ou a ficção para a vida real. Quem nunca ouviu a frase que tudo que você fala, tudo que for dito pela pessoa poderá e será utilizado contra você? Então, toma cuidado com o que fala, viu? Isso vale pro nosso colega aqui do lado. E ainda tá gravado e colocado no YouTube. Tá gravado e no YouTube, futuramente, em breve, em outras plataformas digitais, streamings, até no seu radinho de pilha. Exato. Inclusive, só por curiosidade, da fala do Alex, óbvio, você pode se manter calado, e é obrigação tanto do policial quanto da autoridade judiciária comunicar à sua família ou advogado, tá? Tá na Constituição, se eu não me engano, tem essa previsão de que é obrigatório essa comunicação, né? Eles não podem prender a pessoa e meio que cercear ela de se comunicar, tá? Tem que ser feita a comunicação para a família e para o advogado, e você pode ficar calado, tá? Até mesmo A gente já estaria ferindo o princípio da ampla defesa aí já, né? Exato. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que, para fins do prático, tá? O que eu quero dizer com Nossa, isso? mas ele gaguejou tanto que eu achei que ele ia meter uma propaganda da Top Term agora, né? Vou falar do ômega 3. Agora eu vou falar de uma coisa boa, gente! Bom, vocês conhecem o ômega 3? Para as pessoas que estão mais atentas ou têm essa curiosidade, o que acontece? Como eu falei, começou a viger esse dispositivo lá em 2020, que foi? Vigê ficou bonito, hein? Começou a viger. Vigê? Viger, pai, de viger. Nossa, né? Então eu sou muito burro, porque pra mim soa estranho esse Vigê, viu? Gente, eu tenho quase certeza que estou certo. Na edição que eu vou fazer, eu vou colocar aqui a edição. Se eu tiver errado, eu vou colocar que eu estou errado. Se tiver errado, ele vai cortar essa parte. Não vou, juro. Bom, quando começou a valer o ANPP lá em 2020, o que acontece? Já tinha processos penais correndo, havia já ações penais correndo, e aí começou o questionamento: retroage ou não retroage? Tá? E aí começou uma discussão gigantesca, jurisprudencial, até mesmo do âmbito do STF. Tá? Teve já decisões falando que não retroage, tá? Porque como o ANPP ele está no Código de Processo Penal, tá? E aí o que acontece? Quando a gente fala de questão de questão processual, quando começa uma nova lei, é a partir dali para frente, tá? Essa é a lei, essa é a regra.
começou uma nova lei com um novo regramento, você não começa o processo do zero de novo porque mudou as regras. Não. A partir dali, você começa a aplicar aquelas regras. Ao contrário do direito material lá no Código Penal. Se, por exemplo, o Alex cometeu mais um crime de homicídio e ali ele já está respondendo o processo e fala que o homicídio não é mais crime, retroage, tá? Extingue e acaba a punibilidade, tá? É o abolite crimes. Vai, Eu vou corrija tomar um processo daqui a pouco de tanto crime que eu já cometi nesse podcast. Meu Deus do céu. Aí o que acontece, gente? Tava essa discussão, retroage, não retroage, e até o momento a resposta é ainda não está decidido, tá? Como eu falei, Acompanhe os inclusive, próximos capítulos dessa novela. exato, inclusive, lembra que eu falei que eu ia falar um negócio que você ia achar engraçado? Pelo menos eu achei. Manda. Tem uma decisão do STF, na primeira turma do STF, inclusive o Alexandre de Moraes é o relator. O seu amiguinho. Isso, parceirão meu. O que acontece? No HC que ele está julgando, ele entendeu que retroage as ações penais que já estavam em curso pode ser oferecido ao ANPP, mesmo que já tenha sido oferecido a denúncia. Lembrando, tá, gente? O ANPP é para ser oferecido antes da denúncia, tá? Ou seja... Exato. Quê? Exato. Exato. Eu entendi, tá errado. Eu falei, puta, mano, será que foi alguma coisa errada? Bom... Não, tá exato, tá correto. Vai. Tem o oferecimento da denúncia, o ANPP tem que ser até aqui. Mas o que acontece? Quando começou a valer o ANPP, vamos supor que já tinha processo, que já tinha oferecido a denúncia e já estava em instrução, não tinha havido a sentença. Ou seja, nessa decisão do HC do Alexandre de Moraes, ele entendeu que até a sentença é possível o oferecimento do ANPP, mesmo que já tenha sido oferecida a denúncia. Só que, qual que foi o engraçado disso? Foi um caso, Alex, de que o cara foi pego com 900 e não sei quantos maços de cigarro. Ora! Meu Deus! Mano, você acredita? Você pita muito? Eu pito. Mano, você Vai. acredita? E aí, se eu não me engano, aquela decisão da Deus. STJ que a gente fez o vídeo foi esse ano, não foi? Que Do saiu que? essa Dos maços de cigarro que a gente fez? Foi finalzinho de 23. Então, se eu não me engano, foi em 2017 que começou a ser julgado o crime. Ou seja, naquela época ele cometeu esse crime lá em 2017. E como é uma jurisprudência do STJ, não tem a retroatividade. Então, mano, o cara vacilou, velho. O cara foi pego com 950 maços e tá respondendo aqui finalmente. Mas... cara, né? Não, Se lascou. eu falei, pô, mano, não acredito. Logo o maço de cigarro. Justamente, tá vendo? Quem não entendeu, volta uns episódios atrás que vocês vão entender. Exato. Pra vocês acharem engraçado também. Isso, vai pegar a referência que vocês vão dar risada. Fala, nossa, olha só. Exato. Aí o que acontece? Qual que foi a justificativa do Alexandre de Moraes de entender que não é possível a ANPP após a sentença? Ele pensou o seguinte: como o ANPP, o objetivo do ANPP é justamente para encurtar, não ter uma persecução penal, encurtar o processo penal, não faz sentido eu permitir o ANPP, sendo que já houve instrução, já houve produção de provas, já houve prolação de uma sentença, ou seja, já teve todo um processo penal e depois fazer o ANPP. Esse foi o entendimento dele. Foi um pensamento mais utilitarista, tá? Ou seja, o ANPP foi criado para encurtar, para desafogar o judiciário, como o Alex falou no começo do episódio, e como já teve sentença, ele perdeu esse objetivo, então não cabe. Isso Já foi não tem uma... mais pra quem encurtar, né? Então, já não Exato. teria mais pra quem encurtar. Então, bola pra frente. Bola, vida que segue. Porém, o que acontece? Segunda turma do STF entende que cabe o ANPP até o trânsito julgado. Lembrando, gente, Uma discussão que, olha... não estamos falando de processos que vão supor, o Alex, terminando o episódio, ele mate alguém, e aí não matar alguém porque não cabe o ANPP. Ele furte alguém. Não estou falando que ele pode aceitar o ANPP até o trânsito julgado, não. Como já está valendo o ANPP, ele vai ter para aceitar ou não o ANPP até o oferecimento da denúncia. Eu estou falando de casos que já estavam em andamento quando surgiu o ANPP. Ou seja, casos que já estavam ali na segunda instância e surgiu a ANPP. A segunda turma entende que é possível até o trânsito julgado. Então, estava uma discussão tão grande
né, jurisprudencial, se podia ou não podia retroagir, se pode retroagir, até quando pode retroagir, que colocaram no HC, vou falar o número certinho, só para quem quiser pesquisar depois. O HC 185.913, tá? O relator era o ministro Gilmar Mendes. E aí o que acontece? Já está tendo a votação, alguns já foram. O Zanin, ele concordou parcialmente na questão de permitir até o trânsito julgado. Teve outros ministros que foram mais no sentido do Gilmar Mendes, ou seja, que cabe até o trânsito julgado, e outros que foram no sentido do Alexandre de Moraes, que cabe somente até a sentença. Em novembro de 2023, o ministro André Mendonça, ele pediu vistas, tá? Ou seja, o processo é suspenso e ele vai ter ali um período, um prazo para ler todo o processo e aí ele proferir a decisão dele. Porém, como eu falei, quando a gente falou dos maços de cigarro, quando o STF, o STJ pega esses temas para discutir e fazer uma nova jurisprudência, uma nova súmula, eles podem falar que aquele tema específico está com efeito suspensivo, então todos os julgamentos que tem aquele tema ficam parados. Não foi o caso desse mais uma vez. Ou seja, caso você esteja ainda com processo, a defesa apresente recurso falando que merece o ANPP, vai depender da sua sorte se você vai cair na primeira ou na segunda turma do STF, porque a segunda turma tem um entendimento e a primeira tem outro. Mas tem uma insegurança jurídica, mas até sair a decisão que no momento está suspensa, é contar com a sorte mesmo. Que maravilha. Processo criminal, vamos contar com o quê? Com a sorte. Tá bom. Super seguro, mas calma, gente. Total. Calma. Daqui pra frente é só pra trás. E bom, gente, eu só tinha isso pra falar. Não, eu acho que tá bem esmiuçado, como sempre. Ele traz um caminhão de informação, eu vou só concordando e pontuando o que ele esquece e colocando um pouco de alívio cômico. Mas não sei se você já ia para suas considerações finais, mas eu vou para minha então. Eu acho que se a gente for pegar tudo que a gente falou aqui, não vou falar que é um ponto negativo, que é um processo que não é bem-vindo. Pelo contrário, é muito bem-vindo. Tudo aquilo que facilitar que dê celeridade ao processo de justiça, eu acho que é muito bem-vindo, desde que seja bem estruturado. A única coisa que eu acho, dos pontos principais negativos, eu vou colocar, que eu me lembre agora só como único, mas acho que, ao meu ver, é o principal, é justamente assumir a culpa. Porque a gente vai pensar do seguinte modo. Há um medo, isso é fato, ainda mais nesses casos onde o ANPP ele se enquadra, que são crimes de menor potencial ofensivo. Normalmente uma pessoa, justamente para se encaixar nesse processo, tem que ser o quê? A pessoa, como a gente já disse, ela não pode ter antecedentes, ela não pode ser um criminoso habitual, nem nada do tipo. Então pegue você como cidadão comum, o Kevin, né? Porque eu sou um criminoso nato, eu mato, assassino, esquartejo, eu faço tudo, né? É incrível como eu sempre sou o vilão aqui, mas ok. Então você pega, normalmente quem vai estar passível desse tipo de acordo vai ser um cidadão comum, na maioria das vezes. Então há um medo, tanto por parte dele e pode haver até um medo por instrução por parte do advogado, defensor público que o oriente. Então ele vai a partir do princípio do que? Eu não vou responder um processo criminal, não vou correr nenhum risco. Então vamos fazer o seguinte, está disponível? Vamos aceitar. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é justamente ele assumir e lá na frente, se tiver alguma contravenção, alguma coisa, ou seja negado o acordo, não dê para realizar, lá na frente, quando ele for julgado, quando ele tiver em processo de julgamento, vai ter uma confissão dele. Independente se estava certo ou não. Aquilo, querendo ou não, por mais que vai ter que ser provado, aquilo gera um peso. Ele, em algum momento, ele assumiu a culpa, por mais que seja por medo ou por qualquer outro motivo. Ele começou todo o procedimento assumindo a culpa. Então, eu acho que esse para mim, ao meu ver, é o maior ponto negativo. Porque, querendo ou não, somos humanos. E lá na frente, justamente por ser o mesmo juiz que... Como é que eu posso dizer que fugiu a palavra agora? O mesmo juiz que recebe ou oferece o ANPP seria o mesmo que vai transitar com a ação se ele for negado, digamos assim. Somos humanos. E lá na frente, esse juiz
utilizar disso. É um perigo que se corre. Então, eu acho que justamente assumir a culpa acho que é um dos maiores problemas aí, né, no acordo de não persecução penal. Bom, eu acho que não seria um acordo, porque quando a gente está falando de um âmbito mais, uma visão mais civilista, no âmbito mais contratualista, a gente vai ver que o contrato, querendo ou não, não pode ser só uma parte beneficiada, né? Porque senão seria uma onerosidade excessiva, podendo até ser inválido o contrato. Então, acho que é justo até o acusado ele tem que abrir mão ali, tem que pelo menos confessar o crime, para não ter uma persecução penal, manter o seu não é primeiro réu, é seu réu O primário. réu primário. Não, então, realmente, não te cortando. Não discordo que ele precisa abrir mão e nem nada do tipo, mas eu acho que justamente pelo fator humano, isso pode gerar algum prejuízo lá na frente se isso acabar desenrolando um processo criminal. Mas concordo com a parte. Não, acho que é um ponto negativo, algo a se pensar, mas não acho que seja. Entre tantos pontos positivos, não acho que seja um impedidor, assim. Sim, Mas acho que pode gerar problemas. sim, entendi. Eu acho que também se a pessoa ainda teve a oportunidade de ter uma LPP e descumpre as normas, não estou falando óbvio. Ah, não, ele não compareceu em juízo mensalmente porque ele pegou uma doença gravíssima, está no hospital, pronto. Vamos voltar na persecução penal. Óbvio, tem uma justa causa, foi um caso fortuito, uma força maior, que impediu ele de comparecer. Aí tudo bem, mas a gente está falando ali de uma pessoa que simplesmente cometeu um crime, ao invés de ter sua liberdade cerceada, ter uma condenação privativa de liberdade ou privativa de direitos, ele só vai ter que cumprir algumas coisas ali no acordo, e se ele descumpre, ele vai ter a persecução novamente. E ainda mais tem aquilo, né? Vai ser somente uma fundamentação, né? A confissão dele, ainda vai ter o contraditório para a defesa, produção de provas, tudo. Então, eu acho que a pessoa tem que ser muito ingrata de ainda fez o acordo, teve a oportunidade de não ter uma persecução penal, de ser condenado e ainda assim, por vontade própria, parar de cumprir com a parte dela desse acordo. E aí, infelizmente, realmente, como o Alex falou, é um ponto negativo que vai ter já a confissão dela. E aí, o que acontece? Minha opinião está mais para a questão dessa discussão jurídica. Bom, o que eu acho do ANPP? Eu acho, sinceramente, eu não gosto dele, porque é mais um benefício para as pessoas que cometem crimes, assim como foi o caso da decisão do maço de cigarro, o ANPP é mais um instrumento, mais uma solução paliativa para desafogar o judiciário criminal, o sistema carcerário. E aí o que acontece? Você começa a descriminalizar os crimes. Então, o que acontece? Maço de cigarro, até 1.000 maços de cigarro não é mais crime. Você furtar, você cometer estelionato, você faz um acordo ali, você faz um serviço comunitário pronto, você tem seu réu primário intacto e acabou, você está solto e desimpedido na rua, entendeu? E aí, outra coisa que eu quero dizer, o ANPP ele é mais crimes de pessoas de um grau social mais alto. O que eu quero dizer com isso? Eu estava até ouvindo um podcast de um delegado e ele fala que há crimes que são mais cometidos por pessoas pobres e mais crimes cometidos por pessoas ricas. Vamos supor, desvio de dinheiro de milhões de reais. Você não vai ver um pobre na favela desviando milhões de reais da saúde. Não, isso é um crime que mais político faz. Por quê? Por causa do contexto que ele está inserido. Tá? Aí o que acontece? Crimes com violência ou grave ameaça, geralmente, 90% deles são cometidos por quem? Por pessoas pobres ali na hora de um roubo, de uma desavença ali, vai lá e mata alguém. Sendo que quando um famoso ou alguém poderoso comete um crime desse caráter, desse viés, aparece na TV. A Matsunaga, Suzane von Richthofen, são crimes que chocam. Por quê? E se você pega, às vezes, crimes parecidos que acontecem na periferia não tem tanta repercussão porque é mais comum que aconteça naquela classe social. Tá? Isso é fato. Então, o que acontece? Crimes sem violência ou grave ameaça. Ou seja, crimes que a sua maioria, como o estelionato, você não vai imaginar que uma pessoa sem escolaridade,
sem conseguir falar português direito, tal, que é a realidade de muitos brasileiros, fazendo um contrato falso para enganar, para conseguir ganhar nas custas de outra pessoa e cometer um estelionato. Não, você vê que é uma pessoa que já tem uma empresa, que se faz de empresário, tudo, e aí ele vai lá e comete o crime de estelionato enganando alguém. Óbvio, não estou falando, gente, que só gente rica comete tal crime, só gente pobre comete tal crime. Mas estou falando que, estatisticamente, porcentagem, em questão de porcentagem, há crimes que são cometidos mais por pessoas pobres por conta do contexto que estão inseridas, e mais gente rica, pessoas de alta classe, cometem tal crime. Eu vejo que o ANPP ele ajuda mais pessoas que cometem esses crimes sem violência ou grave ameaça. Isso é fato. Então, é outra coisa que eu tenho para criticar. Além do fato de, para mim, não tinha que ter NPP. Não é só porque está beneficiando tal pessoa. Não, não tinha que ter NPP. Ah, não, mas o judiciário contrata mais gente. Não, não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. O Brasil tem dinheiro e tem que ser usado de uma forma inteligente, tá? E a questão da controvérsia da retroatividade, tá? Eu acho que é uma discussão, sinceramente, burra. Os ministros do STF não sabem de direito. Eu sei. Nossa. Lembrando novamente que tudo que é dito aqui são Ele concorda. Opiniões pessoais, tá? Isso. Eu não estou ofendendo nenhum ministro do STF, posso não concordar dele, posso não concordar, mas né, as palavras dele não são as minhas, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Quando forem processar, caçar a cabeça de alguém, ó, aqui, ó. Tá certo, Alex. Tá? Vou lembrar disso. Não sou eu. E aí o que acontece? Porque, ainda mais que o NPP esteja no Código de Processo Penal, ou seja, ele esteja uma questão processual, como eu falei, começou uma nova lei processual, ele já começa a viger dali para frente. Ele tem o efeito ex nunc, ou seja, dali para frente. Quando a gente fala de uma nova lei material, tem o efeito ex tunc também. Ou seja, ele também tem, ele reverbera em atos antigos, né, antes da vigência da lei. Então, o conste que está o porém, como a NPP, essa alteração do NPP, ele tem uma natureza híbrida, ou seja, ele tem influência também na questão material, porque, pô, você imagina uma pessoa não ter que cumprir uma pena privativa de liberdade, entendeu? Isso é muito importante. Então, não é só processual, também é material. Assim como se tiver alguma alteração em prisão preventiva ou prisão cautelar, ainda que esteja no âmbito do processo penal, se houver uma alteração, como envolve a privação de liberdade de alguém, ele vai ser uma norma híbrida, ou seja, ele também vai ter efeitos retroativos. Então, eu não vejo por que essa discussão. Pelo contrário, justamente por ser híbrida, ter uma natureza material também, eu vejo que ele tinha que retroagir até para os casos que houve o trânsito em julgado. Eu acho que eles não querem fazer isso justamente porque, como a NPP foi feita para descongestionar o judiciário, se você pega os casos que já teve até o trânsito em julgado e abre eles para que seja proposto, não atinge o objetivo deles. Ou seja, o objetivo deles é desafogar o judiciário. Tá? Então, ali a gente vai ter uma política criminal deles verem qual que é o melhor pro judiciário, não pensando o que é melhor para o cidadão, o que vai ser mais benéfico, como diminuir a criminalidade, mas como diminuir o trabalho do judiciário, porque realmente tem muito trabalho para pouca gente. Então, eu vejo que, juridicamente falando, não estou falando de uma questão administrativa, de uma questão financeira, de uma questão econômica, de uma questão política. Estou falando juridicamente falando, eu vejo que, como também tem um viés material, ele tinha que retroagir, ponto, não tem porque está tendo uma discussão, tá? Porém, fica aí. Resumindo, não concordo com a NPP, mas já que existe, que siga juridicamente as regras e que ele retroaja. Só isso. Em resumo, o nosso Minion verde e amarelo, bandido bom é bandido morto, né? Não, que é isso, papito. Não. Em outras palavras, é isso, gente. Você acredita quem quer, a verdade tá aí, ó. Tô vendo que você, além de você falar que não me conhece, que você não compactua com o que eu falo, você ainda vai ser testemunha para me acusar. Não sei. Não sei. Pagando bem? Olha, isso é crime, ó. Isso é crime, gente. Receber para testemunhar é crime. Mais um crime para eu dar de exemplo no próximo vídeo. Prove.
Bom, gente, essas eram as considerações finais. Não tem mais nada para falar do tema, Alex? Não, acho que somente isso. É mais sobre isso, é um pouco mais. Não vou falar mais do mesmo, porque a gente não abordou esse assunto, então eu ia falar besteira. Mas. Como eu comentei da calculadora do crime no começo do episódio, por que a calculadora do crime? Porque dá sempre seu jeitinho, né? Então se a gente vai pegar crimes aí que com pena de 4 anos ou menos, menores do que 4 anos, ou 3 anos, 365 dias para baixo, a gente pode calcular, a gente pode começar a pesquisar, a gente pode não, né? Porque eu posso. Eu posso porque eu sou o criminoso, então. Mas então a gente vai pegar por esse lado, querendo ou não, se a gente for levar ao pé da letra e começar a pesquisar, fazer um levantamento de crimes cometidos, a gente vai ver que algumas associações criminosas se utilizam disso também. Então, tipo, querendo ou não, por mais que se crie algo que eu possa achar favorável, nosso colega aqui do lado não acha, e tá tudo bem com isso, normal. Vai ter desentendimentos e é normal, nem todo mundo, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas se a gente for pegar o pé da letra, a gente vê que algumas associações criminosas e as pessoas se juntam para cometer crimes já levando isso em conta. Então, eu vou arranjar alguém que nunca fez nada, que está passando por uma situação difícil, de extrema necessidade, vou soltar uma moeda na mão da pessoa e quando ela for pega, ela dá um acordo de não persecução penal. Por quê? Réu primário, nunca cometeu nada, foi algo que não teve violência e tal. Querendo ou não, o brasileiro é esperto. Dizem que o brasileiro é burro, mas o brasileiro é esperto. Pra tudo que não presta. Pra aquilo que não presta, o brasileiro. Nossa, a gente é muito. A gente faz faculdade de malandragem. E bem Se que for carioca, então, meu Deus do céu. É brincadeira. tem uma pesquisa que fala que o QI médio do brasileiro ele é 80 e alguma coisa, e de um macaco, de um chimpanzé, é 90 e alguma coisa. Ou seja, o QI médio do brasileiro é menor do que de um primata. Não sei qual Não, mas primata. essa pesquisa, certeza que não fizeram pesquisa Foi com só uma criminosos. pesquisa. Que? Não, pesquisa com criminosos. Porque se fizesse com criminosos, certeza que a gente ultrapassava no Ah, macaco. Facinha. isso ia estourar o QI. Inclusive, ainda bem que você comentou sobre a calculadora, né? Porque eu vejo que ao longo dos anos, como eu falei, se você começa a usar como desculpa simplesmente desafogar o judiciário, desafogar o sistema carcerário do Brasil, você vai ver que vários crimes vão deixar de ser crimes. E é pior, não vai ser nem por meio do Congresso Quem nunca legitimamente. viu. Te cortando. Agora eu vou te cortar mesmo, vou te lascar. Quem nunca viu um vídeo de abordagem policial, alguma coisa do tipo, e ali o sargento, o delegado, o soldado, quando ele vai abordar o anjinho, como o nosso amigo intitula, quando ele vai abordar o anjinho manja mais de Código Penal e de todas as contravenções e tudo aquilo que ele pode sofrer, ele tem na ponta da língua. O Sim, cara tem na ponta da língua. Ele já sabe quanto tempo ele vai ficar, ele já sabe se ele vai responder ou não, ele já sabe tudo. exato, exato. E aí, o que acontece? Se a gente pega ao longo do tempo, justamente essa justificativa de querer ter menos crimes, o pior, não é nem pelo Congresso que foi legitimamente democraticamente eleito. São pessoas ali de toga dentro da sala deles, com vários seguranças no ar-condicionado, que simplesmente falam: não é mais crime. E ponto, foda-se a população brasileira, porque a gente está tendo muito trabalho. O que acontece? A gente vai ver, como eu falei, a Lei 9.099 de 95, ela prevê a transação penal e o sursi, né, a suspensão condicional do processo. A gente vai ter o ANPP agora em 2020, em 2019, né, pacote anticrime, mas começou a valer em 2020. Começou o pacote anticrime de 2019 e começou a valer o pacote anticrime em 2020. Ou seja, aos poucos a gente vai ver várias regalias, vários benefícios para as pessoas. A gente vai ver jurisprudência da STJ, da STF, falando que até 1.000 maços de cigarro pode, não, tal crime até tal ponto pode, né? Como a Alex já comentou em episódios anteriores, falando o que é mais crime, o que é menos crime, um negócio assim. E o que acontece? Aí, além disso, a gente já chegar nesse ponto, a gente tem o ex-ministro da Defesa, atual agora ministro do STF, Flávio Dino. Ele teve uma coletiva, uma entrevista, ele falando sobre uma pessoa que matou, que sequestrou, ele realmente tem que ser punido, tudo. Mas agora,
eventualmente, se cometer um crime contra um patrimônio, ali um furto, não sei o quê, é meio que querendo dizer que não valia a pena, não fazia sentido a pessoa ser criminalizado esse tipo de conduta. Onde que está o porém? Ele começa, não, a pessoa que evidentemente cometeu um furto, que não sei o que, ele fala crimes pequenos, e aí ele fala, ou alguns outros crimes contra o patrimônio. Onde que está o problema? Os outros crimes contra o patrimônio que ele está falando, a gente já está falando de roubo, que é com violência ou grave ameaça, a gente está falando de extorsão, tá? Mediante sequestro, às vezes, ou seja, você pedir alguma vantagem de alguém ameaçando outra pessoa, ou a própria pessoa. Então, o que acontece? Ele não quis falar isso expressamente, esses crimes, porque ia gerar um choque. Mas ele falou, mas crimes contra o patrimônio, ou seja, já é um viés de um ministro da STF, ex-ministro da Defesa, em que não é mais crimes contra o patrimônio, entendeu? Ou seja, se porventura, num julgamento mais para frente, daqui a uns anos, ele começar a ter uma nova jurisprudência, não, se foi só um roubinho de celular, não é mais crime. E assim vai, e a gente vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo. Aonde a gente vai parar? Eu não sei. Mas é uma crítica que, desde já, eu pontuo e eu faço em 2024. Se em 2030 a gente já estiver falando que o homicídio não é mais crime, saibam que o Kevin, do Zona Neutra, já vinha falando isso desde 2024. Meu Deus, ele quer fazer um Mind Explosion aí. Exato. É aquela, enquanto a gente tiver o nosso regimento criminal baseado no indúbio pro réu, desculpe, amigo, aceite, porque você vai ver coisas assim e constantemente, sempre, constantemente sempre ficou bonito. Constantemente você vai ter decisões que favoreçam e vai continuar assim até 2030, 2040, enquanto continuar com o Instituto do Indúbio pro réu, inclusive pode ser assunto em conversas posteriores. Mas a gente vai continuar com isso. Exato. Bom, acho que é só isso que eu tinha para falar também. Também acho que tá bem esmiuçado, já falando bastante baboseira. Eu cometi mais um crime hoje, matei mais alguém. E semana que vem Mas cometerá mais. semana que vem eu vou fazer mais alguma coisa, né? Porque só eu, o nosso menino branco privilegiado aqui do lado, ele não comete crime, sobra só pra mim, né? Esse é o racismo Então, reverso? hã? Esse é o racismo reverso? Não sei. Foi somente ironia da minha parte, né? Tá gravado, viu? Gente, então é isso. Eu tô vendo. Caso vocês queiram algum outro tema específico, deixe nos comentários. É nóis, valeu, comente, compartilhe, mande para sua tia-avó que quer saber sobre o ANPP. Às vezes ela tem curiosidade e você não sabe. E é isso, Alex. É somente isso mesmo. Manda para aquele seu colega que não entende o porquê que tem tanto benefício para a classe criminosa, que eles vão gostar do assunto. Como sempre, a gente tenta cada vez mais deixar um bate-papo ao mesmo tempo sério, mas também descontraído. Então, até o próximo bate-papo, até a próxima conversa, até a próxima maluca, até o próximo cometimento de crimes. Justo. Valeu. Falou, gente. Até a próxima. Valeu.